Olá, povo de Deus. Vamos ao nosso devocional diário. Estamos fazendo a leitura do livro do Deuteronômio. O livro do Antigo Testamento faz parte do Pentateuco de Moisés e é o quinto livro. Na sequência, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então estamos lendo este livro, Deuteronômio, e a leitura para hoje, dia 19 de abril do ano 2023, é uma quarta-feira. A leitura é o capítulo 20, que vai falar sobre a guerra e os soldados e a conquista das cidades. Diz assim, na versão da Bíblia de Jerusalém: quando saíres para guerrear contra teus inimigos, se vires cavalos e carros e um povo mais numeroso do que tu, não fiques com medo, pois contigo está o Senhor teu Deus, que te fez subir da terra do Egito. Quando estiverdes para começar o combate, o sacerdote se aproximará para falar ao povo e lhe dirá: ouve, ó Israel, estais hoje prestes a guerrear contra os vossos inimigos. Não vos acovardeis, nem fiqueis com medo, nem tremais ou vos aterrorizeis diante deles, porque o Senhor vosso Deus marcha convosco, lutando a vosso favor contra os vossos inimigos, para salvar-vos. Os escribas também falarão ao povo, dizendo: quem construiu uma casa nova e ainda não a consagrou, que se retire e volte para casa, para que não morra na batalha e um outro a consagre. Quem plantou uma vinha e ainda não colheu seus primeiros frutos, que se retire e volte para casa, para que não morra na batalha e um outro colha os primeiros frutos. Quem desposou uma mulher e ainda não a tomou, que se retire e volte para casa, para que não morra na batalha e um outro a tome. E os escribas continuarão a falar ao povo: quem está com medo e se sente covarde, que se retire e volte para casa, para que sua covardia não contagie seus irmãos. Quando acabarem de falar ao povo, os escribas designarão os chefes das tropas para o comando do povo. Interessante, né? Israel ia para a batalha, para a guerra, e eram dispensados. Veja, quem tinha uma casa nova, mas ainda não a consagrou, quem plantara uma vinha, mas ainda não colheu os primeiros frutos da vinha, quem casou, desposou uma mulher e ainda não a tomou, ainda não teve as núpcias com ela, era dispensado também da guerra. E quem estava com medo e estava em condição de covardia, para que este covarde, esse medroso, não influenciasse na postura dos demais soldados. Interessante, né? Vamos prosseguir a leitura. A conquista das cidades. Quando estiveres para combater uma cidade, primeiro propõe-lhe a paz. Se ela aceitar a paz e abrir-te as portas, todo o povo que nela se encontra ficará sujeito ao trabalho forçado e te servirá. Todavia, se ela não aceitar a paz e declarar guerra contra ti, tu a sitiarás
Senhor teu Deus a entregará em tua mão, e passarás todos os teus homens ao fio da espada. Quanto às mulheres, crianças, animais e tudo o que houver na cidade, todos os seus despojos tu o tomarás como presa, e comerás o despojo dos inimigos do Senhor teu Deus, e comerás o despojo dos inimigos que o Senhor teu Deus te entregou. Farás o mesmo com todas as cidades que estiverem muito distante de ti, as cidades que não pertencem a estas nações. Todavia, quanto às cidades destas nações que o Senhor teu Deus te dará como herança, não deixarás sobreviver nenhum ser vivo. Sim, sacrificarás como anátema os heteus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus, conforme o Senhor teu Deus te ordenou, para que não vos ensinem a praticar todas as abominações que elas praticavam para seus deuses. Estarias pecando contra o Senhor vosso Deus. Quando tiveres que sitiar uma cidade durante muito tempo antes de atacá-la e tomá-la, não deves abater suas árvores a golpes de machado. Alimentar-te-ás delas sem cortá-las. Uma árvore do campo é por acaso um homem para que a trates como um sitiado? Contudo, se sabes que tal árvore não é frutífera, podes então cortá-la e talhá-la para fazer instrumentos de assédio contra a cidade que está guerreando contigo, até que a tenhas conquistado. Orientações do Senhor para o povo, no que diz respeito aos soldados na batalha e sobre as conquistas das cidades. Vejam o cuidado de Deus, né? O cuidado do Senhor para com os soldados, para que não morresse um soldado que ainda não consagrou a sua casa nova, para que não morresse um soldado que ainda não colheu os primeiros frutos da sua vinha, para que não morra o soldado que casou, mas ainda não desposou sua esposa, não teve as núpcias com ela. Eles eram dispensados da batalha para retornar para casa, consagrar a casa nova, colher os frutos da vinha, e o noivo coabitar com sua noiva, agora casados, que eles não morressem antes de cumprir com essas obrigações. E também eram dispensados da batalha os medrosos e covardes, para que eles não pudessem influenciar os demais soldados com seu medo e sua covardia. Por certo, ficariam manchados no dia a dia do povo, por seu medo e covardia, né? O Senhor nos convida a sermos valentes e corajosos, e a nossa valentia e a nossa coragem está firmada nele, porque se ele nos garante a vitória, não há o que temer, não há por que se acovardar. Amém? Que Deus nos abençoe com esta palavra, em nome de Jesus. Amém.